sou Bruna Farizel e a nossa conversa hoje é profissional. Imagina se você trabalha numa empresa super reconhecida e uma das maiores na América Latina, num cargo de diretoria por 23 anos. Você lidera uma equipe de cerca de 200 pessoas e está super bem estabilizada. Mas, de repente, num dia que deveria ser comum, tudo isso muda e você é demitido. O que você faria? A minha entrevistada de hoje viveu isso na pele e ela vai contar um pouquinho pra gente. O meu encontro é com a Cláudia Giudice, da Vida Sem Crachá. Oi, obrigada. Então hoje eu converso com a Cláudia Giudice e ela vai contar um pouquinho pra gente como que foi essa história. Cláudia, vamos começar do início, assim. Como tudo começou, como que você se interessou pela comunicação, me conta como foi sua vida profissional desde o princípio. Nossa, é longe. Eu sempre soube que eu queria ser jornalista. Eu escrevo desde muito menina e eu nunca tive dúvida. Eu tive a sorte de ser aquele tipo de jovem que sabia exatamente aquilo que queria. E com 15 anos eu já sabia que eu ia prestar faculdade de jornalismo. Na época minha família não queria, porque ainda era uma profissão meio maldita. Sim. Que pagava mal e que dava pouca camisa às pessoas. Mas eu quis e passei no vestibular, fiz PUC São Paulo, na década de 80. E peguei, acho que posso dizer que peguei 2 ou 3 revoluções no jornalismo, porque lá atrás era a primeira transformação, ainda as coisas não eram digitais, mas já as gráficas deixavam de ser feitas com chumbo. Sim, né? sim. Começava-se a fazer jornal de maneira mais industrial, mais profissional. Em 84 eu já estava na faculdade e teve a grande revolução na Folha, né? Que começou a mudar bastante coisa. Então eu passei por essa encarnação. Depois, nos anos 90, eu passei pela segunda encarnação, que foi o digital, o surgimento da internet, né? Que mudou muito. Primeiro os computadores nas redações e depois o aparecimento da internet. Teve a bolha e tudo mais, e agora recentemente a última, né, que eu acho que está produzindo uma grande mudança no jornalismo, porque hoje você tem vários meios de difundir conteúdo, ao mesmo tempo tem uma crise na indústria da comunicação, porque tudo é muito caro e paga-se pouco, sim, né? As pessoas têm uma resistência a pagar pelo conteúdo, já que ele está todo, de certa maneira, gratuito na rede. Então eu vivi 3 grandes movimentos, né? E eu acho que hoje fala-se muito de um olhar para trás e de um repensar o jornalismo a partir até de conceitos do século XIX. E eu acho interessante porque a gente está passando por uma nova fase e ainda ninguém sabe direito aonde vai dar. Mas de certa maneira eu acho que sim, haverá uma grande mudança, mas sim, o bom jornalismo ele sempre será relevante. E as pessoas adoram ouvir histórias. Exatamente. E aí, assim, você então durante anos trabalhou praticamente num grupo de maior influência da América Latina, né, na parte de conteúdo também, liderando então editorias, principalmente do núcleo feminino, né? E me conta como que foi esse contexto, assim, porque como você veio desde esse processo anterior, uma mulher também em liderança é uma situação que, principalmente naquele momento, era um pouco conflitório, assim. Como que você encarava isso pelo fato de ser mulher e liderar uma equipe de praticamente 200 pessoas, assim, como que era isso? Olha, eu vou ser muito franca, para mim essa questão do gênero, ela é importante, ela é relevante por uma série de aspectos, mas sempre enquanto eu trabalhei, isso não foi alguma coisa que fizesse algum tipo de diferença para mim, quer dizer, fazia na medida que eu tinha filho, casa, marido e algumas obrigações para fazer, mas eu acho que
Eram as obrigações que eu tinha, independentemente da questão de gênero. Tá. Então, eu trabalhei como jornalista durante muitos anos, fiz o meu brinco, fui seguindo ali a tripa do expediente, que é aquela coluna onde aparecem os nomes das pessoas, né? Que em geral só pai e mãe que lê. Mas eu fui subindo e de diretora de redação, eu passei a ser publisher e depois virei executiva. E aí me afastei um pouco do conteúdo e passei a cuidar mais do negócio, da gestão, do dinheiro, né? Do comercial, da publicidade, da distribuição e tudo mais. Cuidei de praticamente todas as marcas, com exceção de revistas de negócio e de hard news. E foi uma experiência muito interessante, porque eu descobri depois que eu gostava muito de gestão. Né? Que eu gostava muito do desafio do negócio, de inovação, de crescimento, etc. Então foram anos muito divertidos, muito desafiadores, mas eu peguei um momento muito bom de Brasil também. Sim. Que foram os anos de 2006 até 2010, 2011, quando o Brasil estava crescendo muito, né, e que tinha ali uma expectativa de várias coisas, algumas aconteceram, outras não. Sim. Então foi um momento muito bom de ser executivo, foi um momento de muito crescimento. Muita adrenalina e crescimento, né? Crescimento, exatamente. Tá. E aí, assim, nesse período todo, eis que a gente encontra o motivo principal da nossa entrevista, assim, que foi o momento em que o grupo passou por uma reformulação e dentre essa reformulação teve toda essa mudança na sua vida também. Então eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo, como foi receber essa notícia, enfim, me descreve, assim. Tem uma frase sua que foi a sensação de ficar sem pele, e isso é muito, muito interessante, assim, eu quero entender um pouquinho mais e queria que você falasse um pouquinho mais pra gente também. Tá. Então, eu trabalhei 23 anos nesse grupo e principalmente eu acho que eu trabalhei com muita paixão, né? Com muita dedicação, mas principalmente com muita paixão. Eu amava aquilo que eu fazia. E fazia aquilo de maneira... Eu me divertia muito. Sim. Né? Eu era muito feliz fazendo aquilo, apesar de todas as dificuldades e perrengues, etc. E nesses anos todos, é engraçado porque eu sempre dizia que um dia eles iam me jogar pela janela, porque é isso que acontece com todo mundo. São raras as pessoas que conseguem se aposentar, né, naquele lugar. E eu falava isso, e eu brincava, e eu ficava no andar alto, era um prédio grande, muito alto, e eu falava assim, não, um dia eu vou me jogar também por essa janela. E nesse processo, é importante falar, eu demiti muita gente. Sim. Né? Eu fiz esse papel, que não é uma coisa fácil. Agora é bem pior ser demitido. Era a minha primeira pergunta. Mas é muito pior ser demitido. Tá. E na verdade, apesar de eu me preparar para isso, apesar de eu saber que isso um dia ia acontecer, na hora que isso acontece, é a hora que arrancam a sua pele. E por que eu usei essa imagem da pele? Porque na verdade eu percebi depois que a minha relação com aquilo tudo, com aquele negócio, com aquele fazer, com aquela rotina, com aquelas pessoas, era muito mais intensa e profunda do que eu mesma imaginava. Entendi. Era realmente a minha segunda pele. Certo. Eu tinha uma ligação muito visceral, né? Muito tátil, muito à flor da pele. E obviamente que eu não estava imaginando que ia acontecer isso. Na verdade, eu tinha pensado que isso ia acontecer no ano anterior e eu tinha escapado. E eu não estava ali sentindo medo. Entendi. Né? Então foi uma coisa muito surpreendente. E eu acho que talvez por isso o impacto tenha sido também tão grande, tão profundo. Né? Tão profundo. E de certa forma, você, quando você fala assim, às vezes eu tinha certeza de que eles me jogariam também pela janela. Não era uma situação em que você talvez pudesse pensar em se preparar para que antes que isso ocorresse você pudesse pedir? Ou como que funcionava isso, assim? Não, eu acho que eu não pediria. Na verdade, eu não pediria porque eu nunca tive vontade de sair. Né? Mesmo já tendo me preparado e tendo criado um plano B, que é a posada que eu tenho, eu nunca pensava em sair agora. Né? Quer dizer, na minha cabeça, na minha inocência, eu tinha um plano, que era quando chegasse a hora de me aposentar,
daqui 5 anos, Aham. que era o tempo de aposentadoria ali, de previdência privada, etc. Aí sim, talvez eu negociasse uma saída. Mas eu não tinha essa... Eu nunca tive vontade de sair. Eu te pergunto isso porque hoje, principalmente com essa evolução tecnológica, tudo acontece tudo muito rápido, né? As relações cada vez mais elas são diluídas e não deu certo, a gente troca. É muito fácil a gente perceber que os jovens, principalmente, eles não têm tanta essa relação de fidelidade. Então eles não estão em busca também, o dinheiro já não é o que vale só, né? Atrelado ao dinheiro, a gente também tem um objetivo que é o projeto, a ideia, se sentir renovado. E quando eu te pergunto isso, eu quero saber assim, se você tinha certeza plena de que aquilo te completava, de que realmente era aquilo que você queria pra você. Porque hoje em dia a gente vê muito jovem, né? Muito profissional, que ele está naquele momento, mas os projetos paralelos são efetivamente o que os movem. Então, se no seu caso você tinha algum outro paralelo além da pousada, ou se ao menos você imaginava de que a pousada era o que você ia realmente se dedicar, sabe? Você estava ali, mas ali você estava fazendo essa transição. Não, ainda não. Na verdade, eu sempre tive uma satisfação muito grande em fazer aquilo que eu fazia. E eu sou de outra geração. Né? A minha geração é uma geração, porque eu não morri ainda, onde o jornalismo era uma forma de transformação, era uma forma de fazer a revolução com R maiúsculo. Então, eu sempre acreditei que com esse meu trabalho eu já estava fazendo essa transformação que hoje os jovens da geração Y, X, Z, entendem. Né? E ao mesmo tempo, eu tinha, por vários motivos, essa sensação de prazer e qualidade. Né? De estar fazendo alguma coisa que eu gostava muito e que era relevante e que, portanto, me completava. E a minha pousada, até então, eu entendia como um negócio de futuro e ao mesmo tempo como um desafio de final de semana. Certo. Eu brinco que ela era a minha maratona. Não tem executivo que vai correr 42 quilômetros no sábado e no domingo? Era o meu caso. Eu cuidava da pousada, mas eu cuidava da pousada junto com a minha sócia, naturalmente, mas como um plano B mesmo, como uma atividade, quase como um hobby. Né? Ela já era bem sucedida, mas ela era meu hobby, ela não era a minha ocupação principal. Sim. E eu acho que por isso, quer dizer, eu vivenciei todo esse processo que eu contei um pouco naquele artigo que eu publiquei. No próximo bloco, a Cláudia fala um pouquinho sobre o tabu da demissão e como administrar essa nova rotina.